Olá, eu sou a professora Giane Rabelo e você está no canal Memórias e Histórias da Educação. Neste episódio, vou partilhar a visita ao Museu Escolar de Marrazes, localizado na freguesia de Marrazes, na cidade de Leiria, em Portugal. Foi aberto ao público em 1997 e surgiu de uma iniciativa na Escola Primária de Marrazes. Além de receber visitantes portugueses de diferentes gerações, o museu também atrai um público brasileiro, especialmente pesquisadores e pesquisadoras da área da história da educação. Para conhecer melhor a trajetória do Museu Escolar de Marrazes, entrevistamos Rita Brits, diretora técnica do museu, a professora Maria dos Santos Paixão, uma das idealizadoras do projeto, a professora Graça Sampaio, ex-diretora-geral, e a atual diretora-geral, professora Eduarda Manuel Moreira Nunes. E, por fim, o professor Paulo Clemente, que ocupa a presidência da Junta da Freguesia de Marrazes, responsável pela manutenção do museu. Professora Maria dos Santos, a senhora esteve à frente da criação do museu. Estive à frente da criação do museu. Então, poderia falar um pouco sobre esse momento de criação do Museu de Marrazes? Eu trabalhava ali na escola do primeiro ciclo de Marrazes. Neste tempo já chamava primeiro ciclo porque quando eu comecei a trabalhar era escola primária. Foi mudando de nome. E no fim do ano de, acho que 1992, havia uma professora que era casada com um professor também lá, era o casal Cunha, o professor Arnaldo Cunha e a Maria do Céu Cunha, que se iam reformar. E a professora Maria do Céu trabalhou muito tempo com o ciclo complementar. E então tinha uma coleção de rochas, pedras, que utilizava para mostrar aos alunos. Este é o calcário, este é o granito, este reage desta maneira, este reage daquela. E como se ia reformar, perguntou num dos últimos conselhos escolares, perguntou: olha lá, vocês querem cá estas pedras que eu tenho? Eu, por acaso, fui uma das que reagi logo, não oferecer nada ao ciclo, vai deixá-las aqui e que nós depois para o ano vamos arranjar um museu. Pronto, vamos para férias. E quando viemos em setembro a recomeçar as aulas, que se reunia o Conselho Escolar antes de começarem as aulas, a preparar, a formar as turmas e a organizar isso, e tinha que se fazer um plano de trabalho para durante o ano. O Conselho Escolar tinha que organizar um plano de trabalho. E então pôs-se essa hipótese: então agora o que é que nós vamos tratar este ano? E foi quando surgiu a hipótese: então temos aí as pedras da Dona Maria do Céu, vamos organizar o museu.
Pronto, e começámos por aí. Professora, como é que teve início o museu? Poderia contar para nós como é que foi o início, como é que ele surge aqui na comunidade? Ora bem, o museu não nasceu como museu. O museu nasceu, portanto, a origem do museu foi ali na escola chamada primária. Escola primária, em que havia projetos, não é? Portanto, os professores desenvolviam projetos, e um dos projetos foi realmente da área escola, como se chamava na altura. O tema escolhido foi a escola através dos tempos. A escola através dos tempos, as professoras entusiasmaram-se muito com o tema, começaram a estudar, começaram a fazer entrevistas a pessoas daqui da freguesia, trazer os pais das crianças para falar sobre o que era a escola no tempo deles, e a coisa foi evoluindo, foi aumentando. Depois houve duas professoras que se aposentaram e que foram realmente as dinamizadoras desta iniciativa, que não começou como museu, não é? Portanto, a professora Fátima Salgueiro, que, como já dissemos, foi a alma desta casa, e a professora Maria dos Santos, que também ajudou muito, uma pessoa muito mais discreta, muito mais, mas que trabalhou na sombra e trabalhou muito também. Portanto, estas duas professoras, vindas da escola, com este projeto, com já muito material que já tinham reunido dos pais e dos fregueses, como se diz aqui, portanto, as pessoas da freguesia e tal, organizaram realmente um espaço na escola. Depois a escola precisou do espaço e as professoras viram-se com o material nas mãos, sem saberem o que é que haviam de fazer com tanto material. Foi uma sorte termos o professor Acácio, meu colega, aqui na presidência da junta, que agarrou portanto, a ideia, trouxe para cá os materiais. Os materiais ficaram pertencentes à junta de freguesia, e ele arranjou um espaço, que é este, onde ainda estamos, há 27 anos. Há 27 anos. Pronto, portanto, foi realmente a evolução, a origem e a evolução deste trabalho, que isto é um trabalho de todos os dias. Bom, Paulo, esse museu ele já existe há 27 anos como museu, nesse espaço, né? E como presidente da junta, mas também como professor. Qual é a importância do museu aqui para os moradores da freguesia, mas também para, eu diria, para Portugal, enfim, né? Qual a importância desse espaço na tua avaliação? Primeira, a importância do museu, sendo docente, é extremamente importante perceber o passado da educação para projetarmos o futuro dela mesma.
os recursos que eram utilizados e o que nós podemos utilizar para o futuro para ensinarmos as nossas crianças a terem uma educação que seja abrangente e que permita ter um conhecimento e terem competências para o futuro. Por isso o museu retrata aquilo que foi a educação em Portugal num determinado época e tenta também projetar o que poderá ser a próxima época, esta abertura a professores de outros países, poderem consultar manuais que só existem aqui, não existem mais de lado nenhum. É uma riqueza que enriquece qualquer docente e qualquer pessoa que gosta da educação. E o nosso grande objetivo é tornar este museu um museu da educação de Portugal. E nós, sendo uma freguesia, temos esta riqueza que somos a única freguesia do país que tem um museu escolar. Não existe mais nenhuma freguesia que tem sob a sua tutela um museu. Somos os únicos. Paulo, quais são os planos para o museu daqui para frente? Qual é o objetivo? Com a nova diretora, começamos a trabalhar na mudança e envolver todos os partidos políticos no objetivo de lhes dizer o quanto é importante termos uma estrutura que identifica a educação portuguesa e existe um espaço onde está retratada a educação portuguesa desde a monarquia até à atualidade e a pensar no futuro da educação. Ser um centro de investigação e ao mesmo tempo um museu. Na tua avaliação, qual é a importância dele, qual é o significado que ele tem para essa comunidade aqui, para essa freguesia? Uma das coisas que a mim me intriga é porque o museu é muito conhecido lá fora e em Portugal é pouco conhecido. Mas, mais grave ainda, é pouco conhecido pelos leirenses. Como o museu para mim me diz muito de ter feito a primeira exposição que eu fiz depois de acabar um curso, ter sido aqui, acabei por aceitar o convite de ser nova diretora. Vamos ver, eu espero que isto corra muito, muito bem. Mas irei tentar fazer o meu melhor, junto com a equipa com que vou trabalhar, irei tentar fazer o meu melhor. A minha visita foi guiada por Rita Brits, que me explicou a organização do museu em detalhes e apresentou as diversas coleções que compõem o acervo. O Museu Escolar de Marrazes preserva vários testemunhos da escola primária portuguesa do início do século XX. O mobiliário antigo, cadernos, livros didáticos, mapas, o quadro de ardósia, entre tantos outros objetos, nos levam a refletir e recriar a história da educação primária portuguesa do Estado Novo e perceber as mudanças que foram ocorrendo nas práticas e saberes pedagógicos ao longo do tempo. Rita, como que o museu está organizado e qual é o acervo, que compõe esse núcleo museológico? Então, na verdade, o museu não tem uma organização cronológica. Portanto, o museu retrata a história da educação, não só o período do Estado Novo, obviamente que a grande parte da nossa coleção, do nosso acervo, é sobre esse período, até porque é na altura que começam a surgir mais materiais, não é? Mas também temos material desde a monarquia, a Primeira República e a escola do pós-25 de Abril. Felizmente já temos documentação e acervo do pós-25 de Abril e da própria atualidade.
Não discutimos Deus e a virtude. Não discutimos a pátria e a sua história. Não discutimos a autoridade e o seu prestígio. Não discutimos a família e a sua moral. Grândola Vila Morena, terra da fraternidade, o povo é quem mais ordena. Rita, qual é o público que costuma frequentar, visitar o museu? O Museu Escolar recebe todo o tipo de público, desde crianças, logo do jardim de infância, 3 anos e mais pequenos, não é? Quando acompanham os pais, até adultos e pessoas já com a idade avançada. Portanto, o nosso museu tem esta particularidade de ser transversal. Depois, é claro, recebemos também pessoas, estrangeiros, brasileiros, recebemos muitos brasileiros, principalmente a nível pessoas que vêm fazer pesquisas para mestrados, doutoramentos, pós-doutoramentos. O nosso museu, felizmente, é muito procurado, às vezes até mais os estrangeiros, os brasileiros, os espanhóis, às vezes até mais que os próprios portugueses, porque nós temos uma coleção muito particular que até devia de ser mais estudada e que temos aqui muita fonte, temos aqui muita documentação e muito acervo que deve ser estudado e que pode ser estudado e que é efetivamente uma mais-valia. Então, este espaço é o nosso espaço de recepção e de acolhimento ao visitante. Nós aqui, simbolicamente, temos um cabide de escola. E o porquê de termos este cabide aqui? Porque também era a primeira peça quando a criança chegava à escola, onde colocava as coisas que levava, as poucas coisas, não é? Depois aqui temos material de laboratório da 5ª e da 6ª classe e também utilizado nas aulas da telescola, portanto, durante um período em Portugal, na década de 60, 70, como havia falta de professores e falta de escolas para o ensino complementar, o que acontecia era que existiam ou se davam aulas pela televisão e que nós chamávamos a telescola. E depois temos aqui algum material também da 5ª e da 6ª classe, dos rapazes de carpintaria, portanto, eram ofícios que se aprendiam na escola, uma profissão que se aprendia. Do lado dos rapazes, a carpintaria, as meninas, a costura, portanto, aprendiam a costurar. Este espaço é o nosso espaço mais emblemático. Portanto, estamos na sala de aula, uma sala de aula característica do período do Estado Novo, portanto, e aqui temos elementos que eram fundamentais existirem na sala de aula, principalmente aqueles 3. Temos o crucifixo, grande parte da população portuguesa era católica. E depois também temos o chefe de governo, portanto, o chefe da República, e o chefe de governo tinha uma função como atualmente o primeiro-ministro. Depois, é claro, em cima do estrado, que o estrado também é uma peça bastante importante. Porquê? Porque mostrava uma autoridade. O professor estava em cima do estrado, porque o professor tinha um grau mais elevado do que os alunos, portanto tinha de mostrar que estava acima, correto? Depois também aqui alguns elementos, como a caixa métrica, onde estava o material de geometria, os sólidos geométricos, não é? E também os pesos, as medidas, o auxílio da matemática.
Então, este espaço aqui é o espaço que nós temos dedicado à Mocidade Portuguesa, que foi uma organização criada também no período do Estado Novo, em 1936, a masculina e depois a feminina no ano seguinte, em 37, e aqui temos os manuais escolares, toda a legislação que as crianças faziam, as insígnias que ganhavam, os cartões, e depois também, em alguns manuais escolares, havia também isto era, na verdade, uma forma de orientação do pensamento das crianças, não era? Porque isto era uma organização política. Aqui o fardamento da mocidade temos o fardamento masculino e o feminino para os exercícios de ginástica, porque faziam muitos campeonatos de ginástica, havia muito culto do corpo para a criança. Aqui estão expostas as 7 lições de Salazar, eram cartazes de uma série de cartazes que eram colocadas em algumas escolas, nas maiores, ok? Porque as escolas mais pequenas não tinham este material, e era uma forma de propaganda política, na verdade, não era? Para mostrar as alterações que estavam a ser desenvolvidas durante o período do Estado Novo. Aliás, elas também salientam que são comemorativas dos 10 anos de governo. Esta é a mais emblemática, porque ainda hoje, aliás, quando se pretende retratar este período, é a lição de Salazar que aparece nos manuais escolares. Portanto, desde logo porque tem aqui a trilogia, Deus, Pátria e Família. O homem que se pretendia era o quê? O homem, o trabalhador do campo, não é? Portanto, vemos o homem que dá o sustento da casa. A esposa era uma dona de casa que tem a comida logo feita quando o marido chega. O rapaz, se reparar, está vestido com o fardamento da Mocidade Portuguesa, portanto, pertence à Mocidade Portuguesa e tem na mão um livro, porque está a estudar a lição. A menina, por sua vez, está a imitar as tarefas da mãe, a cozinhar, e depois, claro, temos ao fundo, na janela, a bandeira com os monumentos, portanto, com um castelo representativo das conquistas portuguesas. Temos também uma zona de oratório onde está um crucifixo, portanto, a parte da religião muito presente, bastante forte nas famílias. E depois também temos aqui a mesa, que tem uma curiosidade. Se reparar, tem uma jarra de vinho e pão, pão sobre a mesa, e também, se reparar, temos as hierarquias. Estão 2 cadeiras e 2 bancos, portanto, mais conforto para os pais, as crianças sentam-se em bancos. Portanto, todo modelo, né, de família. Um modelo de família e com muita simbologia. Aqui na sala do brinquedo, este é um espaço dedicado às crianças, ao brinquedo que as crianças com que se brincava na época. Portanto, aqui este armário, esta vitrine, mostra-nos os brinquedos das meninas, aqui as bonequinhas feitas à mão, com os restinhos de tecido, as bolas bordadas que as meninas faziam, bordavam as suas próprias bolas. Aqui mais dos rapazes, o aproveitamento do material que estava à sua disposição, da natureza, das canas. Construíam, e com madeira, construíam apitos, faziam-se fisgas para ir aos passaritos. As meninas com as flores faziam os seus próprios colares e mesmo com as folhas a fazer barquinhos. Este espaço dedicado aos métodos de ensino, temos aqui 2 cruciais, o António Castilho e o João de Deus, que ainda hoje existem escolas em Portugal, do método de João de Deus através da cartilha maternal. Para finalizar a visita ao museu, nós temos este espaço ao qual chamamos o espaço da experimentação. Os visitantes são convidados a sentar na carteira, a utilizar os materiais, a lousa, a caneta de aparo, também podem utilizar a máquina de escrever. Portanto, é um sítio de experimentação, de sentir um pouco o nosso acervo. Venha você também conhecer o Museu Escolar de Marrazes, um exemplo de preservação do patrimônio educativo, um espaço que proporciona uma experiência acolhedora e muito profícua para as nossas pesquisas na área da história da educação.
Por isso acho que é importante a visita do museu, porque retrata todo um conjunto de ideais através da educação, num determinado período, e hoje retrata o que é o ensino em Portugal e o que poderá ser o ensino no futuro. Acho que aquilo que devem fazer é mesmo visitar o museu, porque vale muito a pena visitar o museu. Isto são as nossas memórias. E, portanto, deixo a todos esse convite, que venham visitar o Museu Escolar, que o divulguem, porque tem um acervo muito rico.